Def Magé 200, uma conversa para algo muito importante. Conteúdo patrocinado. O grupo de Murakami, que concordou com o pedido de Rodcourt para matar Vandaliel, tinha uma rotina diária de reconhecimento de sua localização com seus radares-alvo, que detectavam massas de mais de 100 milhões de mana de atributos de morte. Rodcourt criou a habilidade Target Radar com base na suposição de que ninguém além de Vandaliel possuía o atributo de morte mana. Era uma excelente habilidade que permitia ao usuário se concentrar e sentir em qual direção estava a fonte do atributo de morte mana e a que distância estava. No entanto, com a aparição de Legion, a criação de grandes dispositivos de atributos de morte por Vandaliel, como os dispositivos que criaram mortos-vivos automaticamente no antigo território de Scylla, e o desenvolvimento de Demon King familiares, agora havia mais fontes de atributo de morte mana. Além disso, Vandaliel usou o teletransporte da Legião para viajar entre vários lugares. Assim, o grupo de Murakami tornou-se incapaz de dizer qual das respostas de seus radares-alvo foi criada por Vandaliel. Assim, Murakami solicitou que Rodcourt os tornasse capazes de ver a quantidade de atributo de morte mana. Embora Rodcourt não fosse capaz de permitir que eles vissem números exatos, ele havia aprimorado a capacidade de permitir que eles dissessem qual fonte de mana era a maior. Com isso eles puderam saber onde estava Vandaliel. Então, ele está ficando no Ducado de Alcren agora, Murakami murmurou, verificando seu mapa feito à mão e comparando-o com a fonte de mana do atributo da morte que ele podia sentir. O mapa continha os 12 ducados do reino de Orbaum, bem como a região central que continha a capital real. No entanto, as únicas coisas marcadas nele eram os limites entre os ducados, as cidades e as principais estradas. Era um mapa muito grosseiro em comparação com os mapas disponíveis na Terra ou no Origin. No entanto, era um mapa criado pela Sylph de Misa Anderson, que havia usado sua habilidade de transformar seu corpo em gás para se infiltrar em mansões de nobres e grandes empresas para copiar seus mapas. Isso é inesperado. Eu tinha certeza de que ele escolheria o Ducado de Birgit porque é o mais ao sul entre os ducados ao longo da cordilheira, ou o Ducado de Jaan porque é o mais distante. Disse Misa. O Duque Birgit era uma pessoa fera e o Duque Jaan era um titã. O Ducado de Alcren foi um dos ducados mais setentrionais do reino de Orbaum. Estava localizado a leste do Ducado de Sauron. Não tinha uma população particularmente grande das raças de vida, nem era particularmente influente dentro da nação. Independentemente do que Vandaliel estivesse fazendo, Misa não conseguia entender por que ele havia escolhido o Ducado de Alcren. O Ducado de Birgit fica a leste do Ducado de Farzon, certo? Onde o cara que matou sua mãe Heinz aparentemente está. Parece que ele o está evitando, não é? Caramba, primeiro Metamorfo, e agora Vandaliel, os pais são tão importantes assim? Para nós, os pais nos mundos em que reencarnamos são apenas vítimas de nosso parasitismo de ninhada, disse o Odin Akira Zamada, balançando a cabeça como se não pudesse entender esse modo de pensar. Misa franziu a testa com a comparação de sua reencarnação com cucos colocando seus ovos em ninhos de outros pássaros. Nós realmente não precisamos simpatizar com eles, você sabe, ela disse. Voltando ao assunto, mesmo que essa seja a razão pela qual ele não escolheu o Ducado de Birgit, por que ele escolheu o Ducado de Alcren? Quem sabe? Talvez haja algum motivo que não sabemos? Talvez haja um ninho do diabo ou masmorra no Ducado de Alcren que gera monstros do tipo morto-vivo com frequência. Ou talvez o Ducado de Alcren seja parte do território de um de seus subordinados vampiros, disse Akira, encolhendo os ombros. Pare de brincar, Misa começou. Ele está brincando, mas é verdade que não adianta tentar entender aqui, disse Murakami, interrompendo-a. As informações de Rodcourt são perfeitas quando se trata da sociedade humana, mas são inúteis para todo o resto. Além disso, não é como se tivéssemos recebido essa informação. Há um limite para o quanto podemos ouvir cada vez que usamos o familiar Spirit Descent, e não podemos usá-lo repetidamente sem chamar muita atenção para nós mesmos, destacou. Estamos indo para o Ducado de Alcren amanhã. Ele está no Ducado de Alcren há 10 dias. Ele voltou para o interior da Cordilheira Bondar uma vez, mas voltou depois de apenas algumas horas. Ele provavelmente ainda pretende fazer algo lá. Aparentemente Rodcourt ainda está conversando com os deuses deste mundo ou algo assim, então não há informações para nós. Você está certo, Misa concordou. Vamos levar um mês para chegar ao Ducado de Alcren daqui, mesmo se pegarmos a estrada lateral.
Espere, ela disse de repente. O sinal mudou repentinamente para o sul. Sim, eu posso sentir isso também. Considerando nossa localização atual, o Ducado de Farzon, disse Akira, apontando para a localização do sinal no mapa. Mas por que não podemos dizer sua altura, se ele está acima ou abaixo de nós? É óbvio, certo? Murakami disse, fazendo uma careta. Ele está em um espaço especial onde não há cima ou baixo, dentro de uma masmorra. Mas, por que ele se teletransportou para dentro de uma masmorra de repente? No Ducado de Farzon, embora ele nunca tenha estado lá, tanto quanto sabemos. Não acho muito provável que ele tenha ido vingar a mãe. Murakami não sabia a localização exata da masmorra que as lâminas de 5 cores estavam enfrentando. Ele estava alheio ao fato de que suas últimas palavras estavam realmente um pouco próximas da verdade. Kuratos, o deus dos registros, ficou perplexo. Heinz estava agora no 65º andar, na segunda batalha contra Vandaliel. Kuratos inseriu as informações mais recentes sobre Vandaliel para criar o falso Vandaliel para este julgamento. E o grupo de Heinz começou a tentar limpar o 65º andar, mas havia algo estranho nos movimentos do falso Vandaliel. Qual o significado disso? As cópias que criei até agora podem ter algumas falhas, mas nunca falharam em cumprir sua função, murmurou para si mesmo. Totalmente perplexo, ele verificou o programa que havia executado, mas não importava quantas vezes o examinasse, não encontrava nenhum problema. Mas a realidade era que a cópia de Vandaliel continuava a se mover de uma forma que não havia sido planejada. Isso não pode ser evitado. Devo retirar a cópia e reiniciá-la, decidiu Kuratos, executando um comando que encerraria a cópia. Mas a cópia de Vandaliel não desapareceu. Kuratos executou o comando 2, 3 vezes, mas não teve efeito. Impossível. Por mais elaboradas que sejam as cópias, são reproduções baseadas em meus registros. Não tem como desobedecer à minha vontade. Será que não é meu programa que está causando os movimentos da cópia? Ele gritou em espanto. Ele não era o único. As lâminas de 5 cores estavam tão confusas quanto ele. Vandaliel não fazia nenhum esforço para combatê-los. O que ele está pensando? Edgar se perguntou enquanto continuava lutando contra o King Slayer Slaygar, que estava se movendo livremente pelo campo de batalha, tentando pegar as cabeças dos 5 lâminas coloridas. No 50º andar, Vandaliel ficou atrás de Gubamon e Ternecia, lançando feitiços e ataques com os fragmentos do Rei Demônio. Edgar e seu grupo nunca tinham visto feitiços tão peculiares antes. Eles causaram muito sofrimento ao grupo, mesmo sem sua inquietação mental com a situação. Foi por isso que o grupo estava em guarda desta vez, mas Vandaliel não mostrou sinais de lançar feitiços ou ativar os fragmentos do Rei Demônio. Ele pegou a cabeça de uma cavaleira que Edgar e seus companheiros não reconheceram e segurou-a contra o peito por alguns segundos até que ela se transformasse em pó e desaparecesse. Mas no momento seguinte, ele deu um passo à frente e começou a lançar os punhos em algum inimigo invisível. Dragon Slayer! Rugiu o Rei da Espada Borcos. Este titã zombi é muito problemático. Delisa grunhiu quando foi forçada a parar no lugar e parar sua habilidade marcial mortal. A grande espada, feita de um fragmento do Rei Demônio, soltou uma chuva de faíscas ao colidir com seu escudo artefato. Esse pedaço de carne é muito mais problemático, disse Jennifer, ocupada tentando afastar Legion sozinha. Jennifer, você acha que isso é uma competição? Vandaliel estava tendo uma luta de boxe contra o ar vazio enquanto observava essa cena se desenrolar. A razão para isso era que ele sabia que estava sendo observado por alguém que não era Heinz e Edgar. Conteúdo patrocinado. Este olhar deve ser o deus que controla esta masmorra, ele murmurou. Barbatanas, tumores, membranas. Não saem. Antenas. Também não funcionam. As reações do meu corpo são monótonas. Não consigo verificar meu status, possivelmente porque este é um corpo falso, afinal. E mesmo que eu feche os olhos e me concentre, não consigo voltar ao meu corpo real. Assim que terminou de verificar o estado de seu corpo atual, ele parou de boxear o ar e começou a lançar um feitiço. Telecinese, apenas movendo uma pequena pedra a seus pés para cima e para baixo. A sensação de usar magia, a mesma de um pouco antes. Não consigo ver minhas habilidades com meu status, mas posso usá-las exatamente como ontem. Em outras palavras, minha alma real entrou neste corpo falso? Sim, minha alma é real, minha alma é...
Como Vandaliel estava ocupado pensando e não participando da batalha, havia aberturas nos ataques copiados de Borcus e Legion. Curatos havia programado as cópias para coordenar seus ataques com alta eficiência, então eles foram muito afetados pelo fato de Vandaliel não estar participando, apesar de ser a parte central de sua formação. E Heinz e seus companheiros lutaram e derrotaram Borcus e Legion inúmeras vezes entre o 51º andar e este. O Borcus copiado rugiu. Delisa cerrou os dentes enquanto resistia ao ataque feroz de Borcus. Claro, embora fosse uma cópia, Borcus era um mestre da espada. Ele não estava apenas tentando esmagar Delisa à força sob seu escudo por pura força. Sua lâmina se movia em arcos habilidosos na tentativa de passar pelo escudo para chegar até Diana, a protegida pelo escudo de Delisa. Além de não sentir fadiga por ser um morto-vivo, ele ativou os limites de transcendência e os limites de transcendência, habilidades de espada mágica para melhorar seus próprios valores de atributo e o poder de sua espada. Mesmo um aventureiro de classe acima da média seria massacrado em um instante por esse inimigo. Conceda a este guerreiro seu poder. Fortificação de habilidade física. Despertar, gritou Diana. Verdadeira reação rápida. Diana, não saia da minha sombra. E desculpe por ser tão pequeno, gritou Delisa. Eu sei. Diana gritou de volta. Delisa era uma aventureira de classe A, mas ela possuía a força de alguém prestes a ganhar o status de classe S, e ela foi apoiada pelos encantamentos avançados de Diana. Com a ajuda deles, ela conseguiu parar Borcus em seu caminho. Enquanto isso, a legião copiada abriu suas múltiplas bocas e soltou um grito aterrorizante. Eles arrancaram pedaços de seus próprios corpos para jogar em Yennefer, então começaram a girar rapidamente para tentar enfiar seus corpos nela. Este era um padrão de ataque exclusivo de Legion. Mesmo um aventureiro habilidoso que lutou contra todos os tipos de monstros anteriormente ficaria confuso. Mas Yennefer reagiu instantaneamente. Esse bastardo carnudo. Quantas vezes você acha que já me matou? Eu sei todos os seus movimentos agora. Não vou deixar você atrapalhar todo mundo. Yennefer murmurou com determinação enquanto mantinha Legion contida em um lado do campo de batalha. De fato, apesar do enorme tamanho de Legion, seu papel era interromper o movimento do grupo e mantê-los distraídos. Eles jogavam massas de carne que incluíam gordura, transformavam essas massas de carne em Yomotsu Shikomi e Yomotsu Ikusa quando tinham uma abertura e enterravam seus inimigos com sua habilidade de incendiar matéria orgânica, se seu alvo ficasse parado por um momento. Eles permitiram que seus inimigos se acostumassem com seus padrões de ataque simples de tentar esmagá-los com seu corpo. Então de repente se teletransportaram ao lado do Borcus ou Sleigar copiado e esmagaram Delisa ou Edgar até a morte. Eles tinham massa demais para coordenar com seus aliados como um lutador comum e ainda assim, podiam voar pelo ar com grande força para executar essa estratégia de batalha. Além disso, mesmo que seu plano fosse lido e um golpe mortal fosse lançado contra eles, eles poderiam devolver diretamente a mesma quantidade de dano ao atacante. Essa habilidade ignorava a distância e não havia esquiva ou defesa dela. Quando Legion recebeu dano, eles devolveram a mesma quantidade de dano com certeza absoluta. Yennefer e o resto do grupo foram derrotados por Legion inúmeras vezes. Eles só foram capazes de limpar os testes com Legion neles, primeiro focando em encontrar uma maneira de derrotá-los, em vez de realmente tentar derrotá-los, sabendo que Legion os derrotaria nessas tentativas. Punho perfurante de aço. Yennefer gritou, seu punho destruindo uma das metades superiores do corpo que se projetava de Legion e arrancando um grande pedaço de carne de sua massa corporal. Ela simultaneamente lançou um chute leve, que acertou levemente outra das metades superiores do corpo imediatamente após seu punho. Legion imediatamente ativou sua habilidade de contra-ataque, mas o ataque refletido em Yennefer não foi o golpe pesado infligido por seu punho, mas o chute leve que não foi forte o suficiente para deixar um hematoma. Heinz e seu grupo perceberam que o Legion's Counter refletia apenas a última instância de dano que eles haviam recebido. Assim, eles criaram um método de seguir ataques poderosos com um leve imediatamente depois. Eles também tiveram a ideia de colocar encantamentos em suas armas que evitassem que o tecido adiposo grudasse nelas como uma contramedida à capacidade de Legion de inflamar matéria orgânica. Mas mesmo depois de tudo isso, Yennefer só conseguiu impedir Legion de atrapalhar seus companheiros.
Droga não é bom, ela amaldiçoou. O dano que ela infligiu foi imediatamente curado pela regeneração de supervelocidade de Legion. A estratégia anti-Legião normalmente era empregada com pelo menos 2 pessoas. Jennifer sozinha não foi capaz de produzir dano suficiente para superar as habilidades regenerativas de Legion. Os outros membros das Lâminas de 5 cores sabiam disso, e é por isso que eles queriam apoiar Jennifer o mais rápido possível, mas tipo de ofensa. Edgar estava ocupado perseguindo Sleigar. Quanto a Heinz, ele estava cruzando espadas com Eleanora, Isla e Miles ao mesmo tempo, enquanto suportava os ataques de Belmont ao mesmo tempo. Desculpe, espere mais um pouco, ele gritou para seus companheiros. Ele bloqueou a lâmina de Eleanora com sua própria lâmina azul e flamejante e evitou os fios mortais de Belmont, desencadeando ataques cortantes nas poucas aberturas que lhe foram dadas. Ele já havia derrotado os zombies vampiros, mas esses 4 inimigos problemáticos permaneceram de pé. Se ele lutasse um por um, ele seria capaz de derrotá-los, desde que não baixasse a guarda em grande estilo, e mesmo em uma situação de 4 contra 1, ele ainda conseguia se segurar. Morra, pelo bem do rei demônio Vandaliel-sama. Eleonora chorou. Como você ousa fazer isso com meus subordinados? Vou arrancar esse rostinho bonito do seu crânio. Isla rosnou. Antes disso, vou deixar uma pequena marca de beijo em seu pescoço. Miles riu. Mordida de aço. Heinz evitou a espada negra de Eleanora, as garras de Isla e as presas de Miles que poderiam arrancar sua cabeça em vez de simplesmente deixar uma marca de beijo. Ele então começou seu próprio contra-ataque. Oh querido, seus pés estão bem abertos, disse Belmont quando os fios que se estendiam de seus dedos mudaram repentinamente de direção. Heinz se moveu para evitar ser pego nos fios, mas ao fazer isso, perdeu a oportunidade de contra-atacar. Se ele não tivesse se movido, sua cabeça teria se transformado em uma série de fatias finas e redondas. Perdoe-me, eu quis dizer sua cabeça, não seus pés, não é? Belmont disse com um sorriso de escárnio. Heinz cerrou os dentes e uma expressão frustrada apareceu em seu rosto. Conteúdo patrocinado. Os vampiros adoradores do deus do mal que ele havia enfrentado até agora eram menos cooperativos e mais grosseiramente coordenados com seus aliados, quanto mais poderosos eles eram. Mas esses 4 demonstraram trabalho em equipe perfeitamente coordenado, permitindo-lhes trazer à tona os pontos fortes uns dos outros. Além disso, todos eles de alguma forma possuíam habilidades físicas incríveis e liberavam habilidades marciais e feitiços um após o outro. Normalmente tal coordenação seria a força de aventureiros como Heinz e seus companheiros, mas todos eles foram separados, forçados a lutar individualmente com exceção de Delisa e Diana. Claro, se eles tivessem permanecido agrupados, haveria o problema de serem incapazes de resistir aos ataques ferozes de Borcos, a interrupção do movimento da Legião e Sleigar tentando assassiná-los por trás. Mas eles estão nos impedindo de usar nossa força. Esse é o tipo de julgamento que é. Mas se for esse o caso, por que ele não está se movendo? Heinz se perguntou, sentindo desconforto pelo fato de Vandaliel ainda não ter dado sinais de entrar na batalha. Ele tinha plena consciência de que a única razão pela qual ele e seus companheiros ainda conseguiam suportar essa situação, apesar de separados, era porque Vandaliel não estava fazendo nada. Este foi um julgamento, então por quê? Não era como se as dificuldades das provas fossem ajustadas no meio da batalha. Talvez percebendo as dúvidas de Heinz, ou talvez não, Vandaliel estava observando o desenrolar da batalha. Enquanto isso, ele cortou levemente o próprio dedo e viu uma gota de sangue se formar na superfície de seu dedo. Então, eu posso me machucar. Se for esse o caso, parece provável que eu seria capaz de me matar. Parece que minha alma é a chave. Experiência fora do corpo. Materialização. Não, isso não está certo. Ele murmurou para si mesmo. Ele tentou criar um clone e depois apagá-lo, então começou a fazer isso repetidamente. Enquanto isso, as marés da batalha mudaram. Uma flecha prendeu a perna de Sleigar no chão. Corte infinito. Quantas vezes você acha que eu enfrentei você? Estou começando a me acostumar com isso, sabe? Edgar gritou enquanto desferia incontáveis cortes em Sleigar com sua adaga. Próximo. Tiro rápido. Antes que os pedaços cortados do corpo de Sleigar tocassem o chão novamente, Edgar disparou uma flecha crucial em Eleanora enquanto ela investia contra Heinz. Eleanora evitou instintivamente a flecha. Uma flecha como essa nunca acertaria GH.
Seu movimento evasivo produziu uma lacuna fatal em sua coordenação com seus aliados. Heinz cortou seu torso em dois com um corte diagonal no ombro e começou seu ataque em Isla e Miles, e Belmont, que estava lutando para recuperar o controle da batalha. As coisas terminaram rapidamente a partir daí. Não deixando escapar a chance de mudar as coisas, Heinz derrotou Miles, Belmont e Isla um após o outro. Delisa e Diana se juntaram a Edgar, enquanto Heinz se reagrupou com Jennifer. As habilidades regenerativas anormais de Legion provaram ser difíceis de superar, mas, finalmente, os 5 conseguiram derrotar Legion com sua força combinada. A partir desta vitória ficou claro que as lâminas de 5 cores se tornaram mais fortes do que a cobra de 5 cabeças Ervine e a espada da velocidade da luz, Ricker, das 15 espadas quebradoras do mal. A combinação de ataques que acabamos de usar, nós realmente não queremos usá-la fora de uma masmorra, se possível. O terreno ao nosso redor mudou muito, Edgar murmurou. Este lado da montanha tornou-se completamente árido. Se estivéssemos no mundo exterior, algumas das montanhas teriam se partido e desmoronado. Um monstro do outro lado da cordilheira da fronteira poderia até ter saído. Embora talvez esse monstro seja ele, disse Diana tentando pegá-la. Respiração. A festa estava olhando para Vandaliel, o único que ficou de pé, não baixando a guarda. Parecia-lhes que ele não tinha feito nada além de se proteger das ondas de choque produzidas por seus ataques. Viva, o grande rei demônio! Wanda, gemeu Eleanora, que estava sem a metade inferior de seu corpo, antes de se transformar em pó e desaparecer. Vandaliel finalmente falou. Você já terminou. Vamos conversar então, se estiver tudo bem para você? Nós dois precisamos de algum tempo antes de podermos lutar, não é? Uma expressão de espanto apareceu nos rostos de todos os lâminas de 5 cores. Estou realmente dizendo algo tão estranho? Você provavelmente está exausto depois de derrotar as cópias falsas de todos, e eu ainda preciso testar algumas coisas e praticar um pouco, disse Vandaliel, repetidamente usando a experiência fora do corpo para deixar seu corpo e voltar a ele novamente. Heinz percebeu que esse Vandaliel era diferente de todas as cópias que haviam enfrentado até então. Você é o verdadeiro Vandaliel? Ele perguntou. Sim. Este corpo é o mesmo das outras falsificações, mas é o meu verdadeiro eu por dentro. Ah, porque isso aconteceu, é segredo, então não pergunte, respondeu Vandaliel. Eu não sou um espírito, ele disse para si mesmo, ainda não dando sinais de parar seu teste. Heinz pensou profundamente por um momento, então começou a fazer outra pergunta. Então me diga, você é? Sou filho de Darcia. Você capturou e entregou minha mãe a um fanático. Eu sou o verdadeiro culpado por trás do incidente do castelo tombando no Artner do Xi. Eu também sou aquele que controla o antigo território Sila, e aquele que destruiu Ternecia e Gubamon. Heinz fez um barulho surpreso. Ah, eu realmente não consigo me concentrar porque falar com você me dá tanta raiva. Faz um tempo que não canalizo minha raiva para o foco, então não está indo muito bem, disse Vandaliel. E os fragmentos do Rei Demônio e os mortos-vivos? Heinz perguntou baixinho. Eu adquiri meu primeiro fragmento do Rei Demônio por coincidência quando fui para o subsolo, sob o castelo no Ducado de Artner, a fim de libertar os espíritos dos titãs de Talosheim que foram acusados de falsos crimes. Depois disso fui adquirindo-os derrotando inimigos como Ternecia, explicou Vandaliel. Quanto aos mortos-vivos, no mínimo todos os que você lutou agora são meus companheiros, excluindo Ternecia e Gubamon da última vez, no entanto. Ele estava respondendo às perguntas de Heinz, mas não mencionou algumas das outras maneiras pelas quais ele havia adquirido fragmentos do Rei Demônio. Ele disse, vamos conversar, mas ele não estava sendo completamente honesto. Por que você fez essas coisas? É porque matamos sua mãe. Em seu ódio, você desejou os fragmentos malignos do Rei Demônio, criou esses mortos-vivos repulsivos e conspirou com vampiros que adoram deuses malignos? Heinz perguntou. Heinz, nós só aceitamos um pedido, Edgar começou, tentando impedir as perguntas de Heinz. Não, mesmo que você não capturasse minha mãe. Mesmo que minha mãe nunca fosse capturada por ninguém e nunca morta, acho que ainda teria criado mortos-vivos e procurado os fragmentos do Rei Demônio, respondeu Vandaliel, ignorando Edgar. Não tenho certeza se teria conhecido Eleanora e todos os outros, no entanto. Vandaliel era um mago de atributo de morte. Mesmo que Darcia nunca tivesse morrido, era provável que ele tivesse criado mortos-vivos.
e era quase certo que ele acabaria absorvendo os fragmentos do rei demônio também. Desde o momento de seu nascimento, ele estava destinado a depender de vida e dos outros deuses, para Rodcourt desejar sua morte, para se tornar o inimigo das forças de Alda. Os eventos podem ter sido atrasados se Darcia nunca tivesse morrido, mas era improvável que ele tivesse vivido uma vida pacífica. Mesmo que nada disso fosse verdade, era provável que não houvesse caminhos para ele que não levassem a uma vida turbulenta devido à sua personalidade e vasta reserva de mana. Além disso, Edgar, disse Vandaliel. Como você disse, você simplesmente aceitou um pedido. Você capturou minha mãe que infringiu a lei. Não foi crime nem nada do tipo. Você só fez o que era óbvio. Se é isso que você quer dizer, você está completamente certo. Vandaliel respondia longamente às perguntas porque queria ganhar o máximo de tempo possível. No entanto, o espanto e a perplexidade nos rostos de Heinz e Edgar não desapareceram nem um pouco. Isso não teria incomodado Vandaliel, mas para ele, a falta de resposta deles parecia que não o estavam ouvindo, deixando-o ainda mais irritado. Você não odeia Heinz e os outros? Diana perguntou. Embora Vandaliel estivesse com raiva, ele permaneceu inexpressivo e o único sinal de sua raiva era que seu tom de fala era um pouco mais áspero do que o normal. Na superfície, ele parecia perfeitamente calmo. Diana parecia ter pensado erroneamente que ele estava realmente calmo. Claro que não, respondeu Vandaliel. Eu definitivamente vou matar você. Não porque vocês são maus, mas para impedi-los de tirar alguém que é precioso para mim novamente. Conteúdo patrocinado. Heinz sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando olhou nas profundezas dos olhos opacos e sem luz de Vandaliel e sentiu algo terrível escondido dentro deles. Jennifer deu um passo à frente para falar no lugar de Heinz. Espere, deixando o passado de lado, Heinz agora faz parte da facção pacífica de Alda. Ele acredita que devemos trabalhar juntos com as raças de vida e os crentes de vida. Devemos trabalhar junto com a Igreja da Vida. Você viu Selen na cidade de Nierki, não viu? Aquela garota Dhampir. A Heinz nunca mais vai tirar alguém precioso para você. Espere, ele acabou de dizer. Diana começou, de repente percebendo algo. Acabei de dizer que todas as pessoas com quem você acabou de lutar são meus companheiros, não disse, disse Vandaliel, interrompendo Diana para responder a Jennifer. Você está me dizendo que Heinz nunca matará meus preciosos companheiros que considero minha família? Os mortos-vivos vampiros, ghouls, até os Magin, Kijin e monstros. O rosto de Jennifer endureceu. Os mortos-vivos são seus preciosos companheiros? Isso é. Se você acha que isso é anormal, isso apenas mostra como sua maneira de pensar é diferente da minha, disse Vandaliel. Bem, estou em minoria neste caso, acrescentou. Como um mago do atributo da morte que poderia encantar os mortos, Vandaliel se sentia mais próximo e mais familiarizado com os mortos do que com os vivos. Era por isso que ele não sentia desconforto pelo fato de considerar os mortos-vivos tão preciosos para ele quanto as pessoas vivas. Não vendo nenhuma resposta de Heinz e seus companheiros à sua pergunta, Vandaliel deu um passo à frente e fez um pequeno aceno de cabeça. Então você não pode tolerar mortos-vivos, afinal. Sim, desculpe-me. Você não deve se associar com os mortos. É assim que as pessoas deveriam ser. Essa é a única coisa em que não vamos ceder, disse Heinz. Não sei como você consegue criar mortos-vivos poderosos, mas deveria parar. Você não deve profanar os mortos. Você deve permitir que eles retornem e reencarnem como deveriam ser. Heinz falou que era de conhecimento comum em Lambda que se aplicava a mortos-vivos comuns. No entanto, era improvável que ele mudasse sua maneira de pensar, mesmo que Vandaliel explicasse que ele poderia domar mortos-vivos e que eles não eram como os mortos-vivos comuns aos quais esse conhecimento se aplicava. A forte determinação em sua voz disse isso a Vandaliel. Entendo, disse Vandaliel. Existe mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? A resposta de Heinz foi exatamente como ele esperava, então ele não sentiu nenhum interesse particular ou sentimento de oposição em relação a ela. Tenho uma pergunta, disse Diana. Você sabe quem pode ser a Mãe Sagrada? Provavelmente a minha mãe, respondeu Vandaliel. Por que você pergunta? Você chama sua própria mãe de Santa Mãe. O que diabos você está fazendo agora? E com base em que sua mãe se tornou a Mãe Sagrada? Diana estava respondendo com mais perguntas do que com as de Vandaliel. Ele considerou se deveria continuar respondendo.
Embora esta fosse uma conversa importante, ele estava hesitante em revelar tudo sobre Darcia. O fato de ela ter ressuscitado provavelmente entraria em conflito com a ideia de Heinz de que os mortos deveriam reencarnar e assim por diante. Vandaliel não tinha intenção de agradar Heinz, mas também seria problemático se Heinz simplesmente encerrasse a conversa por raiva. E assim que souberam que Darcy havia ressuscitado, era possível que Heinz e seus companheiros respondessem com: se ela voltou à vida, você não tem mais motivos para nos odiar. Isso também seria problemático. Porque se isso acontecesse, provavelmente Vandaliel ficaria furioso e encerraria ele mesmo a conversa. Você pelo menos descobriu que eu escapei da nação do escudo Mirg para a Cordilheira Bondar? Eu reconstruí a nação arruinada de Taloshein lá. Agora sou seu imperador. É por isso que minha mãe é a Mãe Santa, disse Vandaliel por fim. Deixando isso de lado, posso te perguntar uma coisa? Ele disse, obviamente tentando mudar de assunto. Antes disso, quero te perguntar mais uma coisa também. Essa coisa de Rei Demônio. Você é realmente a segunda vinda do Rei Demônio na mensagem divina de Alda? Perguntou Edgar. Vandaliel apareceu diante das lâminas de 5 cores nesta masmorra, um julgamento estabelecido pelos deuses, e as outras cópias se referiram a ele como o Rei Demônio. Quase não houve perguntas a essa altura, mas parecia que Edgar queria ouvir isso do próprio Vandaliel. Parece que Alda e seus seguidores me chamam assim. Afinal, eu uso os fragmentos do Rei Demônio sem nenhum efeito colateral, disse Vandaliel, dando uma resposta grosseira à pergunta de Edgar. Mas eu tenho uma pergunta para você também. Você se diz em parte da facção pacífica, mas isso é realmente verdade? Você parecia bastante impiedoso quando estava lutando há pouco, mesmo que seus inimigos fossem falsos. Talvez sem entender o motivo por trás dessa pergunta, Heinz refletiu por alguns momentos antes de responder. Nesta masmorra, o poder de um deus cria cópias perfeitas dos inimigos. Passamos por 65 andares desta masmorra, então nos acostumamos a derrotar essas cópias. Falar com as cópias não adianta. Quer os inimigos sejam humanos ou vampiros, não temos escolha a não ser derrotá-los, disse ele. Eu vejo. Então isso significa que você não matou nenhum Ghoul ou Magin fora desta masmorra? Perguntou Vandaliel, continuando seu interrogatório. Diana e Jennifer ficaram intrigadas com essa pergunta. Embora os Magin fossem uma raça criada por vida, eles eram considerados maus, não diferentes dos monstros. Mas Ghouls? Vandaliel estava tentando dizer que eles também eram uma das raças de vida? Mas Heinz não ficou surpreso, ele deu um aceno de compreensão. A julgar por essa pergunta, presumo que os Ghouls sejam uma das raças criadas por vida, afinal, disse ele. Heinz, do que você está falando? A Guilda dos Aventureiros, a Guilda dos Magos e a Igreja nos dizem que os Ghouls são mortos-vivos mutantes. Jennifer exclamou. Calma, Jennifer. Pense nisso. Não há como morto-vivo ter filhos, não é? Disse Delícia. De fato, mortos-vivos comuns não podiam se reproduzir e ter filhos. Isso era óbvio, pois eram meros cadáveres e espíritos. Mas a sociedade considerava os Ghouls como monstros, mortos-vivos mutantes que eram capazes de gerar filhos. Eles também poderiam ser domesticados, e Ghouls domesticados poderiam adquirir jobs. Adquirir jobs só era possível para seres que não fossem monstros, e se não fossem humanos, anões ou elfos, isso significava que deveriam ser uma raça criada por vida. Se alguém pensasse nisso racionalmente, perceberia que os Ghouls foram criados por vida. Mas Jennifer e Diana nunca duvidaram do conhecimento comumente acreditado que lhes foi ensinado, que Ghouls eram mortos-vivos especiais que eram capazes de reproduzir e adquirir jobs. Eles nunca pensaram em questioná-lo. Sem chance. Então isso significa que temos nos chamado de membros da facção pacífica enquanto matamos membros de uma raça criada por vida? Diana gritou em estado de choque. Isso mesmo, Diana. Mas mesmo assim, fazemos parte da facção pacífica de Alda, disse Heinz, mantendo uma compostura que contrastava com as abaladas Jennifer e Delisa. Pertencemos à facção pacífica de Alda, disse ele, dirigindo essas palavras a Vandaliel com forte determinação em seus olhos. Continuaremos a cooperar com os crentes de vida e as raças de vida. Mas isso não significa que seremos amigos das corridas do vida sem condição. Somos aventureiros, somos humanos, adoramos os deuses. Não vamos perdoar quem comete crimes e agride pessoas, sejam elas humanas ou de uma raça criada por vida, declarou.
Garoto, nós destruímos muitos assentamentos Gol, derrotamos Majin e demos seus restos mortais para a guilda como prova de que nos livramos deles por dinheiro. Fizemos isso porque eles estavam atacando humanos, então houve pedidos para eliminá-los, disse Edgar. Isso é tão errado da nossa parte? Heinz e seus companheiros eram aventureiros que escolheram viver na sociedade humana. Assim, era natural para eles proteger a lei e a ordem daquela sociedade. Se as raças de vida atacassem os humanos, eles seriam exterminados, assim como os bandidos humanos. Não, provavelmente não é, disse Vandaliel. Ele não se opôs a isso de forma alguma. Não era como se ele quisesse discriminar e oprimir todas as raças que não fossem as criadas por vida. Ele não tinha intenção de protestar em nome dos Gols que foram mortos porque atacaram grupos de aventureiros ou mercadores viajantes. Mas você reuniu evidências de que cada Gol naqueles assentamentos que você eliminou era culpado de ferir humanos, não é? Tenho certeza de que você não faria nada como invadi-los sem avisar e massacrar todos eles, disse Vandaliel. Mesmo que fossem todos criminosos, você pelo menos protegia os bebês e crianças que viviam nos assentamentos? E quando os aventureiros tentaram atacar Gols para colher materiais ou vendê-los como escravos, mas foram mortos, você nunca colocou a culpa nos Gols, não é? Jennifer, que estava prestes a recuperar a compostura, congelou. Parecia que ela estava se lembrando de algo. A guilda recomendou que quando os aventureiros estivessem exterminando grupos de monstros, eles não deveriam ter piedade e matar todos, incluindo não apenas os jovens, mas também as grávidas. Era provável que Heinz e seus companheiros tivessem chegado tão longe fazendo exatamente isso. Nos incidentes com Majin, você investigou a situação e considerou a possibilidade de que a culpa fosse dos humanos, não é? Vandaliel continuou. Você tentou argumentar com Majin? Tenho certeza que você não decidiu exterminá-los no momento em que descobriu seus assentamentos e massacrá-los antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, certo? Diana abriu a boca para falar, não conseguiu encontrar uma resposta para dar, e fechou-a novamente. Depois de repetir isso algumas vezes, ela finalmente desviou o olhar, derrotada. Mesmo no reino de Orbaum, os Majin eram considerados monstros perigosos. A guilda dos aventureiros frequentemente recebia pedidos para que fossem exterminados imediatamente após sua presença ser descoberta, mesmo que não tivessem causado nenhum dano. Conteúdo patrocinado. Parecia que Heinz e seus companheiros haviam aceitado tais pedidos no passado. Bem, Vandaliel não pretendia condená-los tão duramente por isso. Afinal, ele também não foi capaz de salvar todos os Gols e Majin no reino de Orbaum. Heinz, você deve ter passado pelo Ducado de Sauron quando você e seus dois companheiros na época entraram ilegalmente no reino de Orbaum. Você sabia que os Silalai estavam sendo presos dentro de seu próprio território e sendo tratados injustamente? Quando você estava no Ducado de Artner, você sabia que havia titãs que haviam evacuado para o Ducado de Taloshein 200 anos atrás, forçados ao trabalho escravo por crimes que não cometeram? Perguntou Vandaliel. E como parte da facção pacífica de Alda. O que especificamente você realmente conseguiu depois de usar a morte de minha mãe como um conto para mover as massas? Isso era algo pelo qual Vandaliel pretendia condená-los. Ao contrário dos Gols e Majin que Heinz e seus companheiros mataram, esses eram exemplos das raças de vida que foram tratados com injustiça e discriminação, apesar de não terem cometido crimes. O grupo de Heinz elogiou a facção pacífica de Alda, já eram aventureiros proeminentes na época e utilizaram Darcia para aumentar sua própria fama. Eles não deveriam ter feito algo sobre isso? Vandaliel não aceitaria a desculpa de que eram apenas aventureiros. Ah, isso é ruim. Eu comecei a falar rapidamente. Esta é uma oportunidade preciosa para uma conversa, então preciso falar o mais devagar possível sem soar artificial. Eles também ficaram em silêncio, pensou Vandaliel rapidamente. Mas parece que as coisas vão correr bem daqui a pouco. Preciso colocar uma versão mais primitiva de mim mesmo fora do meu corpo. É por isso que você criou um vórtice de caos no Artner do Xi e ocupou o território Sila do Sauron do Xi com forças de mortos-vivos? Para os espíritos dos escravos titãs e da raça Sila? Heinz perguntou baixinho, finalmente falando depois de seu longo silêncio. Mas isso não era uma resposta às perguntas de Vandaliel. Eu questiono sua resposta às perguntas com suas próprias perguntas, mas está certo, disse Vandaliel. Você entende o que fez? Perguntou Heinz. Eu acho que eu faço. Não, você não sabe.
É assim mesmo. Heinz ergueu o punho cerrado na direção de Vandaliel. O que você fez certamente foi pelo bem das corridas de vida. Você libertou os escravos e o Scylla. As famílias Artner e Sauron pagaram caro pelo que fizeram. Tenho certeza que você está se sentindo muito bem consigo mesmo. Mas você sabe quantas pessoas foram apanhadas em tudo isso? Ele gritou fervorosamente. Heinz continuou descrevendo o que havia acontecido nos 2 ducados desde então. O castelo inclinado no ducado de Artner exigiu reparos em grande escala. A renda do ducado havia diminuído devido à destruição da mina de escravos. Além disso, um novo forte foi construído ao sul da cidade de Niarki. Um grande aumento de impostos foi imposto aos cidadãos do ducado para compensar essas despesas. No ducado de Sauron, tentativas frequentes de recuperar o antigo território de Scylla produziram muitas baixas e grandes gastos militares, e houve um incidente no qual os habitantes das aldeias próximas desapareceram, talvez também vítimas desses eventos. Mas tudo isso eram coisas que Vandaliel já sabia. As masmorras super pequenas que criei no Artner Duchy inesperadamente se tornaram uma fonte de renda para as aldeias, e eu as apoiei bastante com as estátuas de terra de vida. Quanto ao incidente das pessoas desaparecendo do Ducado de Sauron, tudo o que aconteceu foi que elas se mudaram para o nosso país, pensou Vandaliel. Mas ele não podia contar a Heinz sobre o fato de que ele poderia criar masmorras ou discutir assuntos internos de sua própria nação, então ele permaneceu em silêncio. O que você fez só aprofundou o conflito entre os humanos e as raças de vida. Nesse ritmo, haverá uma catástrofe. A guerra acabará por estourar entre os humanos e as raças de vida. Você não entende isso? Heinz gritou. Eu entendo isso, disse Vandaliel. Eu já declarei guerra ao Império Amid, afinal. Quanto ao reino de Orbaum, eu realmente não quero travar uma guerra com eles. Eu evitaria isso se pudesse, mas se é isso que acontece, não há como evitar. Heinz congelou perplexo com o fato de Vandaliel ter confirmado a possibilidade de uma guerra tão casualmente. Espere, disse Diana. Será uma guerra não entre nações, mas entre raças. Você é incapaz de imaginar quão grande será essa tragédia? Eu posso, mas você está dizendo que é por isso que eu deveria fazer o meu melhor para evitar prejudicar o lado que tem explorado e oprimido os outros injustamente, que eu deveria ter misericórdia deles. Você está dizendo que eu deveria esquecer o que as famílias Artner e Sauron fizeram e que tudo seja perdoado? Perguntou Vandaliel. Você pode estar certo, mas existe algo como ir longe demais, exclamou Edgar. Você pretende tornar todo o continente seu inimigo, além do Império Amid? Se eu não posso evitá-lo, não importa o que aconteça, então acredito que não pode ser evitado, disse Vandaliel em um tom prosaico. De qualquer forma, Alda está totalmente empenhada em causar conflito entre as raças. De acordo com Farmão, o ideal de Alda é devolver o mundo ao estado em que estava antes do aparecimento do rei demônio Guduranis, onde monstros ou ninhos do diabo e masmorras que os geraram não existiam. Todo mundo sabe disso. A igreja ensina isso enquanto você ainda está aprendendo a ler e escrever. Os extremistas até dizem que o povo fera, titãs e elfos negros devem ser massacrados, disse Jennifer. Mas é isso que nossa facção pacífica está tentando. Esperar, ela disse, parando de repente no meio da frase. Você disse Farmão? Você está me dizendo que recebeu uma mensagem divina do deus Farmão? Não, eu o conheci diretamente. Farmão está atualmente com Zantark, disse Vandaliel. Vê, você teve um encontro com um deus? E ele está com o grande deus caído Zantark? O que você quer dizer? Jennifer começou, mas ela congelou antes que pudesse dizer as próximas palavras. Bem diante de seus olhos, os braços de Vandaliel estavam cobertos por uma estranha massa de carne. A carne tinha tumores duros, globos oculares, bocas e algum tipo de tubo crescendo em sua superfície ao acaso, e pulsava ameaçadoramente. Oh, que diabos é isso? Jennifer gritou. Para falar a verdade, estou tão surpreso quanto você com essa aparência. Bem, não preciso ganhar mais tempo, então vamos começar a nos matar, disse Vandaliel. Então essa conversa foi só para ganhar tempo afinal. Você não tem intenção de discutir isso conosco. Heinz murmurou, sua testa franzida em uma carranca profunda. A carne grotesca que envolvia os braços de Vandaliel espalhava-se por todo o corpo. Eu ganhei algo com isso. Vocês e sua facção pacífica estão do lado dos humanos, e eu estou do lado das raças de vida e dos mortos-vivos. Graças à nossa conversa ficou mais fácil de entender, disse Vandaliel.
Em conclusão, a facção pacífica de Alda não serviria para ajudar as raças de vida a adquirir os mesmos direitos que os humanos desfrutavam, especialmente as raças que possuíam ranks. Se as coisas fossem deixadas para eles, as raças de vida existiriam meramente em torno de uma ordem social centrada no ser humano, recebendo apenas assistência suficiente para que não se tornassem um obstáculo. Mesmo assim, provavelmente era melhor que a facção pacífica existisse, mas não era de valor suficiente para Vandaliel desistir de destruir Heinz, seu líder. Você pretendia que lutássemos até a morte desde o início, e enquanto estávamos lutando contra as outras cópias falsas, você estava testando a condição do seu corpo. Mas o que diabos é esse corpo? Perguntou Heinz. Esta é minha própria alma, materializada em forma física. Não é um espírito, é a forma mais primitiva da minha existência, disse Vandaliel, que agora era do tamanho de um homem adulto, completamente coberto pela carne grotesca, incluindo até o rosto. Da última vez, você enfrentou um corpo falso e uma mente falsa, mas desta vez, vou destruir vocês três com minha alma real. E com isso, Vandaliel deu um passo ágil para frente e se jogou na direção de Heinz. Técnica de luta desarmada despertou para a técnica de luta de destruição da alma. Nome: Heinz. Raça: Humanoidade, 28 anos. Título: Espada de chama azul. Novo caçador de vampiros, santo da espada, aquele que rasga a escuridão, assassino da mãe sagrada. Novo trabalho: matador de mortos-vivos. Nível: 20. Histórico do trabalho: aprendiz guerreiro, guerreiro, espadachim, espadachim mágico, guerreiro sagrado. Vingador, santo da espada, guia sagrado, espadachim mágico de selamento, usuário da espada sagrada, assassino da imortalidade, mago da vida leve. Atributos: vitalidade, 86.800 aumentado em 8.000, mana, 56.223 mais 11.244, aumentado em 15.220, força, 10.800 aumentado em 1.350, agilidade, 14.509, aumentado em 1.980. Vigor, 14.960, aumentado em 1.285. Inteligência, 9.962, aumentado em 2.165. Habilidades passivas, aumentadas todos os valores de atributos, grande, subir de nível. Resistência de efeito de status, nível 9. Resistência de todos os atributos, nível 10, subir de nível. Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com uma espada. Muito grande redução de custo de mana. Nível 10. Detectar presença. Nível 8. Level up. Valores de atributos fortalecidos enquanto equipado com armadura de metal. Muito grande orientação. Caminho sagrado. Nível 5. Ampliação de mana. Nível 2. Level up. Habilidades ativas. Radiant God Swordsmanship. Nível 8. Level up. Holy Light Armor T-Chic, Level 5 transcende limites, Level 10 transcende limites. Holy Sword, Nível 2 Level Up. Coordenação, Nível 10 Light, Magia de Atributos, Nível 10, subir de nível. Magia de Atributos de Vida, Nível 10, subir de nível. Magia sem atributos, Nível 2 Controle de Mana, Nível 9 Clérigo, Nível 6 Descida do Espírito Heróico, Nível 3, subir de nível. Etiqueta, limites de transcendência de nível 4, armadura sagrada, nível 5, subir de nível. Revogação de canto, nível 1 novo. Habilidades únicas, assassino não vivo, nível 1 proteção divina de Alda, supressão do mal do destino do grande herói, nível 6 conteúdo patrocinado. Def Magé 201, uma derrota confirmada. Conteúdo patrocinado. A forma grotesca em que Vandaliel se transformou. Tinha a silhueta de um humano, mas a pele negra que não refletia a luz tinha tumores e tubos com função desconhecida em sua superfície, e também havia grandes olhos e bocas colocados ao acaso sobre ela. Era muito bizarro, mesmo quando comparado aos monstros mais grotescos. Os cérebros de Heinz e de seus companheiros congelaram, como se para impedi-los de reconhecer o que estavam vendo. Assim, eles estavam um passo atrasados em reagir a Vandaliel saltando em direção a eles. Com um movimento rápido que não deixou brechas inimagináveis para um ser com uma forma tão estranha, ele lançou um punho na direção de Heinz. Houve um baque surdo. Por que você está se afastando? Esse cara sempre foi nosso inimigo desde o começo. Apresse-se e prepare-se para lutar.
gritou Delisa, que bloqueou o punho de Vandaliel com seu escudo Orixalcum. Ela não havia participado muito da conversa anterior. Ela estava de olho na situação para estar pronta para agir sempre que Vandaliel fizesse sua jogada. Sim, você está certo, disse Heinz, voltando a si e levantando sua espada. Desculpe, disse Edgar, preparando-se para a batalha. A festa estava exausta depois de lutar contra as cópias dos aliados de Vandaliel, mas graças à conversa que acabará de acontecer, eles tiveram tempo de beber poções para curar completamente suas feridas e recuperar suas forças. No entanto, Vandaliel iniciou aquela conversa sabendo que assim seria. As bocas que estavam espalhadas por toda a superfície de seu corpo se abriram simultaneamente para soltar um grito de perfurar o cérebro. Era a habilidade de grito de Vandaliel, carregada com os efeitos de invasão mental. Edgar gemeu e tapou os ouvidos. A resistência ao efeito de status não bloqueia isso? Ele está simplesmente atacando nossas mentes com seu grito. Não é um efeito de status, disse Heinz, tendo sido parado em seu caminho. Mas Delisa era a mais próxima de Vandaliel. Ela foi a mais afetada pelo grito. Ela soltou um gemido de dor e cambaleou. Com a abertura que lhe foi dada, Vandaliel apontou um chute para ela. Mil, conceda paz às nossas mentes. Proteção mental, recitou Diana, rezando para Mil, a deusa do sono, por sua proteção. Ao mesmo tempo, ela fortaleceu as defesas mentais do grupo com um feitiço de atributo de vida. Heinz, Edgar e Jennifer se recuperaram do ataque mental do grito de Vandaliel e lançaram seus próprios ataques. Corte brilhante instantâneo. Corte brilhante. Punho brilhante do trovão. Vandaliel bloqueou um ataque com o braço, outro com o joelho e evitou o terceiro. Lançando algumas Death Ballets para manter Heinz e seus companheiros afastados, ele recuou e colocou alguma distância entre ele e seus inimigos. Mas ele não saiu ileso. Várias feridas apareceram em seu corpo negro. As próprias feridas desapareceram rapidamente, mas os movimentos de Vandaliel deram muitas informações ao grupo de Heinz. Sua aparência é estranha e seus feitiços também são bizarros, mas seus movimentos em si não são nada espetaculares? Pensou Heinz. Suas habilidades físicas não são ruins. Eles são equivalentes a um aventureiro de classe A. Em outras palavras, eles não são muito diferentes dos nossos. Mas ainda temos o Heróis Spirit Descent. E a velocidade dele é pior que a minha. Não importa aquele demônio caçador de cabeças, pensou Edgar. A técnica dele não tem nada de especial. A minha é melhor, pensou Jennifer. Ele é forte, mas não tão forte quanto aquele titã morto-vivo, pensou Delisa. Os valores de atributo de Vandaliel não eram muito diferentes dos de Heinz e seus companheiros, exceto por sua mana. Na verdade, sua agilidade era menor que a deles. Além disso, sua técnica de luta desarmada havia acabado de despertar para a técnica de luta de destruição da alma alguns momentos atrás. Era muito inferior às habilidades de Heinz e Edgar. Não importava Jennifer, que já possuía uma habilidade superior de técnica de luta desarmada há muito tempo. E por alguma razão, ele não estava usando os fragmentos do Rei Demônio. Em outras palavras, somando todos esses fatos, Vandaliel não era um inimigo invencível. Nesta situação de 5 contra 1, Heinz e seu grupo definitivamente poderiam derrotá-lo. Se isso é tudo que você tem, talvez você devesse ter vindo até nós com os outros falsos em vez de usá-los para ganhar tempo, Imperador San. Edgar zombou enquanto procurava uma abertura. O partido decidiu que era possível derrotá-lo, mas não conseguiu decidir um método para fazê-lo. Ele disse que essa é a alma dele, mas o que isso significa? Isso significa que esta forma é sua alma, e devemos destruir o corpo por dentro? Ou deveríamos estar destruindo completamente a camada externa? Edgar se perguntou, pensando cuidadosamente na situação, apesar de sorrir arrogantemente por fora. Mas antes que pudesse encontrar uma abertura ou uma resposta para suas próprias perguntas, Vandaliel respondeu. Aquelas eram cópias elaboradas de meus aliados, mas estavam sendo controladas por um deus. Sendo assim, era possível que eles tivessem me atacado em vez de você, disse Vandaliel. Foi conveniente que você os derrotasse para mim. Eu me salvei da dor de ter que matá-los, mesmo que fossem falsos. Suas palavras soaram muito calmas. Sua voz era tão firme que era difícil acreditar que vinha do grotesco ser diante de Heinz e seu grupo. Agora não é por isso que estou perguntando isso, mas vou apenas garantir. Você não vai cometer suicídio? Perguntou Vandaliel, olhando para Jennifer. Oh, o que você está dizendo? Claro que não vamos. Jennifer gritou.
Entendo. Isso é uma pena. Eu definitivamente queria que você e Diana voltassem lá para fazer isso, disse Vandaliel. Corte sua porcaria. Por que faríamos? Jennifer, ele está confirmando se vamos fugir ou não, disse Heinz. Afinal, este é um lugar especial. Na verdade, esta era uma masmorra na qual Heinz e seus companheiros poderiam ser ressuscitados na cidade, não importa quantas vezes morressem. Se eles se matassem agora, poderiam escapar para a cidade. Mas por que você está perguntando isso? Você quer nos matar, não é? O que você pretende fazer se realmente nos matarmos? Heinz perguntou a Vandaliel, pensando que talvez Vandaliel pretendesse matá-los depois que eles ressuscitassem, mas então ele percebeu que o deus que administrava esta masmorra certamente selaria as escadas entre os andares. No entanto, ele não poderia prever a resposta de Vandaliel. Se todos vocês cometerem suicídio, destruirei esta masmorra. Destruir uma masmorra que poderia ser purificada ou selada, mas não era considerada destrutível. Isso foi possível para Vandaliel. Seria problemático se Heinz e os outros se tornassem mais fortes do que eram agora, e Vandaliel estava descontente com o deus que administrava esta masmorra. Assim, se Heinz e seus companheiros fugissem da batalha, Vandaliel pretendia disparar seu canhão oco até que ele ficasse sem mana ou a masmorra desabasse. O que acontecesse primeiro? Destruir a masmorra? Jennifer exclamou. Não tem como você? Não, talvez esse cara consiga? Jennifer, por favor, acalme-se. Não sei se ele realmente pode fazer isso, mas, enquanto houver a menor possibilidade de que ele possa, então não podemos fugir, disse Diana. O objetivo da festa de Heinz era superar o julgamento deste dungeon, tornar-se os sucessores de Belvood e questionar os deuses diretamente. Eles não podiam deixar essa chance escapar deles. E mesmo que fosse possível escapar dessa masmorra, Vandaliel estaria esperando por eles em algum lugar do mundo exterior. E eles se enfrentariam mais uma vez. Eles precisavam se tornar mais fortes do que eram agora. Eles não podiam fugir de Vandaliel aqui. Conteúdo patrocinado. Então você confirmou se tínhamos alguma intenção de nos matar e recuar, mas você já tinha nossa saída selada. Estou surpreso. Você é mais calmo do que parece, disse Edgar, dando um sorriso amargo, alcançando suas costas e ativando um item mágico que reabastecia continuamente seu vigor. Ele entendeu que ele e seus companheiros não tinham escolha a não ser derrotar Vandaliel aqui. Mas a mudança seguinte de Vandaliel foi bem menos sutil do que a de Edgar. Calma, Vandaliel murmurou. Calma, otimização da alma. No momento seguinte, a aparência de Vandaliel mudou mais uma vez. Sua silhueta humanoide anteriormente plana e sem características se transformou no que parecia uma armadura de metal de corpo inteiro, com linhas vermelhas escuras e sinistras aparecendo por toda a superfície de seu corpo. Edgar estalou a língua. Então, você ainda não estava nos dando tudo o que tem, ele começou. Bala de parafuso, resposta rápida, sem golpes furiosos no braço. Edgar parou no meio da frase e rapidamente desviou os chifres do rei demônio que haviam sido disparados em sua direção. Usando a abertura que havia sido criada, Vandaliel usou a habilidade marcial da técnica de armadura para melhorar seu tempo de reação e atacou Heinz, desferindo uma série de golpes por cima do braço. Em sua mente, ele estava amaldiçoando Edgar e o resto de seus inimigos por ousar presumir que ele estava calmo. Não havia como ele ficar calmo. Ele estava aqui, lutando contra Heinz e seus companheiros. Ele não tinha mais a capacidade de tomar decisões com calma. Vandaliel lembrou-se de seus sonhos anteriores, onde Heinz e seus companheiros estavam limpando o 50º andar. Ele agora percebeu que esses sonhos foram reais e aconteceram aqui nesta masmorra. Aqui, Heinz e seus companheiros seriam ressuscitados em algum lugar, não importa como eles morressem, e eles manteriam todas as suas memórias e experiências que levaram à morte. Mas eles não estavam realmente sendo trazidos de volta à vida. Vandaliel não sabia exatamente como isso era feito, mas essa era a realidade. Assim, mesmo que ele fosse capaz de matar todo o grupo, eles seriam ressuscitados como antes, com o conhecimento de como se saíram contra ele na batalha. É por isso que preciso destruir suas almas. Como não adiantava destruir seus corpos, ele teve que destruir suas almas. Se ele falhasse em fazer isso, mesmo que vencesse a batalha, ele não conseguiria nada além de presenteá-los com informações sobre si mesmo. Mas Vandaliel seria capaz de destruir suas almas em seu estado atual, enquanto eles eram capazes de ressuscitar infinitamente? Ele não sabia a resposta para isso.
Ele instintivamente sentiu que poderia, mas não havia garantia ou prova de que fosse esse o caso. Além disso, as circunstâncias desta batalha o desfavoreciam fortemente. Ele era 1 contra 5, não havia espíritos por perto com os quais ele pudesse criar golems, nem poderia pedir a ajuda da princesa Levia e dos outros espíritos mortos. Nem poderia convocar Aizen e Ku que normalmente estavam equipados dentro de seu corpo, nem poderia ele ouvir a voz de Gufadgar. Merda, de repente ele perdeu o controle. Edgar xingou, continuando a repelir os chifres do Rei Demônio. Raiz grunhiu enquanto desviava os golpes de braço de Vandaliel com sua espada flamejante azul. Delisa moveu-se ao lado de Raiz para tentar protegê-lo, enquanto Jennifer e Diana entraram em ação para apoiá-lo também. Twisting Bullet Fire, Vandaliel murmurou, liberando uma habilidade marcial da técnica de artilharia do Rei Demônio que usava os vasos sanguíneos que se projetavam de suas costas como canos de armas. A festa já havia enfrentado a técnica de artilharia de Vandaliel no 50º andar. Jennifer imediatamente recuou para a segurança do escudo de Delisa. De repente você diz, sussurrou Vandaliel, incrédulo. Ele estava apostando na chance de ser capaz de destruir as almas de seus inimigos. Ele nem sabia se poderia vencer esta batalha. Ele observou como Raiz e seus companheiros lutaram enquanto lidavam com as cópias de Borcos e dos outros, mas havia apenas uma outra coisa que era vantajosa para ele nessa situação. Se Vandaliel estivesse calmo, provavelmente teria se matado no momento em que as outras cópias foram destruídas. Afinal, ele sabia que seu corpo real não sofreria nenhum efeito mesmo que esse corpo falso morresse. Mas ele não tinha feito isso. Ele despertou a técnica de luta de destruição da alma e tornou-se capaz de lutar com seus próprios valores de atributos originais. Ele certamente não estava mais calmo. Sempre pensei em nada além de destruir vocês três, gritou Vandaliel. 3? Não nos ignore. Jennifer gritou de volta, saltando para trás por trás do escudo de Delisa. Ela já havia ativado sua habilidade marcial Super Rapid Response e sua habilidade Transcende Limites, e o encantamento Enhanced Agility de Diana já havia sido colocado nela. As lâminas de 5 cores são uma festa de 5 homens. Chute cortante voador brilhante. Tendo lido as trajetórias dos projéteis pelos ângulos dos tubos, ela desferiu um chute cortante em forma de meia-lua. Parede de ferro. Aparentemente sem vontade de receber um golpe direto deste ataque, Vandaliel produziu a carapaça do Rei Demônio em seu braço e ativou uma habilidade marcial da técnica de escudo. No entanto, Edgar e Raiz viram isso como uma abertura e fizeram sua jogada. Sem cortes. Edgar rugiu. Mesmo com os fragmentos do Rei Demônio, não pense que você pode resistir a isso com uma habilidade marcial como a Muralha de Ferro. Isso mesmo. Raiz gritou. Uma rachadura apareceu na carapaça do braço que Vandaliel estava usando como escudo, direto na carapaça do Rei Demônio, enquanto os ataques cortantes de Jennifer e a adaga de Edgar repetidamente o atingiam. Furious Shining Instant Slash. Raiz rugiu, e sua lâmina brilhante caiu no mesmo lugar que Jennifer e Edgar estavam atacando, despedaçando toda a carapaça. Barreira de negação de impacto, barreira de absorção mágica, Vandaliel murmurou, levantando suas barreiras protetoras enquanto tropeçava para trás. Essas barreiras deveriam ser capazes de bloquear até mesmo as habilidades marciais e feitiços do grupo de Raiz. Mas Raiz enfrentou os feitiços de Vandaliel no 50º andar, cerca de 10 vezes, experimentando uma morte temporária a cada vez. Essas barreiras não vão mais funcionar. Lâmina da vida radiante. Raiz gritou, lançando um feitiço que havia desenvolvido usando essas experiências. Foi um feitiço que imbuiu sua espada com o poder dos atributos de luz e vida. Ele não sabia que os feitiços de Vandaliel eram do atributo morte, mas instintivamente percebeu que uma combinação dos atributos vida e luz formava o atributo oposto ao atributo morte, apesar do fato de que até mesmo Belwood, um campeão que lutou contra o demônio, o rei Guduranis em várias ocasiões, nunca havia descoberto isso. Com suas 2 barreiras derrubadas com facilidade, Vandaliel imediatamente ergueu o braço esquerdo para se proteger. Como resultado, seu torso permaneceu ileso, mas seu braço foi cortado logo abaixo do cotovelo, fazendo seu antebraço desmembrado girar no ar. Vandaliel agarrou o braço decepado com a mão oposta e jogou a cabeça para trás, gritando para o ar, e sua barriga está bem aberta.
Jennifer disse com um sorriso malicioso, aproximando-se para acertar um ataque de acompanhamento no torso exposto de Vandaliel e terminar a batalha aqui. Espere, é uma armadilha! Delisa gritou. Língua de parafuso afiada, esfera cortante da boca. O que GAH? Jennifer gritou, o sangue jorrando de sua boca ao ser empalada pelas línguas escorregadias e retorcidas, pelos órgãos tubulares e trombas que se projetavam do corpo de Vandaliel. Jennifer? Gritou Edgar. Espere, eu estou indo. Disse Hines enquanto ele e Edgar tentavam correr para ajudá-la. Mas pernas parecidas com aranhas brotavam das costas de Vandaliel, impedindo-os de se aproximar. De jeito nenhum, uma armadilha, Jennifer gemeu. Achei que foi bastante forçado, mas parece que minhas habilidades de atuação não são tão inúteis, afinal, comentou Vandaliel. Ele usou a habilidade Scream e deliberadamente deixou uma abertura. Agora, com sua língua perfurando o coração de Jennifer e sua tromba enterrada em seu estômago, ele tentou sugar seu sangue, mas não conseguiu. Ou melhor, ele podia, mas não podia provar nada nem recuperou sua mana. Conteúdo patrocinado. Talvez seja porque nós dois estamos em corpos falsos. Nesse caso, não tenho mais utilidade para ela, pensou Vandaliel. Ele recuperou seu braço esquerdo, enrolou a mão em um punho e o transformou em um tumor do Rei Demônio enquanto o levantava no ar. Droga, ele está até se regenerando. Tão rápido também, Jennifer engasgou. Jennifer! Hines gritou. Punho pesado, murmurou Vandaliel. Seu punho esquerdo, que agora se transformou em uma arma contundente coberta de pontas afiadas, esmagou a cabeça de Jennifer. Antes que os fragmentos de seu crânio pudessem atingir o chão, seu corpo se transformou em pó e desapareceu. Hines e Edgar estavam lutando contra as 8 pernas articuladas habilmente controladas de Vandaliel, mas após a morte de Jennifer, seus ataques se tornaram mais ferozes. Jennifer deve estar de volta à cidade. Vocês dois, por favor, recue por enquanto. Diana os advertiu. Hines começou. Eu sei disso, mas se cairmos em cada coisinha, estaremos sempre lutando no ritmo desse cara. Gritou Edgar, continuando seus ataques. Golpe sônico espiral. Vandaliel explorou as fraquezas e frequentemente empregou táticas de surpresa. Parecia que Edgar havia decidido que era melhor derrotá-lo com força bruta aqui e agora. Era difícil dizer que a decisão de Edgar estava incorreta. Na verdade, Vandaliel também queria colocar alguma distância entre ele e seus inimigos por enquanto. Mas acho que vou recebê-los calorosamente, pensou Vandaliel. Rasgo de aço. Com 2 de suas 8 pernas unidas tendo sido cortadas por Edgar, Vandaliel usou as pontas afiadas das 6 pernas restantes para tentar cortar Edgar. Você é muito lento, disse Edgar. Edgar estava salvando seus limites de transcendência e limites de transcendência, habilidades de espada mágica. Ele os ativou agora e cortou as pernas articuladas de Vandaliel com sua adaga Orixalcum, uma após a outra. Vandaliel jogou a arma contundente que era seu punho esquerdo em Edgar, mas foi interrompido por Hines. Flying Slash Radiant Life Blade. Hines gritou, desencadeando um ataque cortante que voou em direção a Vandaliel enquanto também encantava a adaga de Edgar com propriedades de atributo anti-morte. Não tem jeito. Fortaleça todos os valores de atributos! Exclamou Diana, dando a Edgar outro encantamento. O ataque cortante de Hines pousou diretamente no braço esquerdo de Vandaliel e, embora não tenha cortado completamente, cortou mais da metade e interrompeu seu movimento. Edgar agora teve seus valores de atributo muito aumentados e sua adaga estava encantada. 1000 barras. Ele gritou, liberando uma habilidade marcial avançada. Anti-Blade Death Ballets, Infinite Trust, Tongue Blade, Vandaliel murmurou enquanto cobria todo o seu corpo com o pelo do Rei Demônio. Ativava uma habilidade marcial da técnica de armadura e repelia os ataques de seu inimigo com suas pernas articuladas e língua. Mas a adaga de Edgar cortou os feitiços de Vandaliel e as partes do corpo com as quais ele se defendia, e o pelo que se transformou em um feixe de fibras antilâmina foi cortado em pedaços. Sinto que sou feito de manteiga, pensou Vandaliel enquanto levantava os olhos. Golpe espiral. Edgar rugiu, enfiando a adaga em uma abertura no capacete de Vandaliel. Sentindo a sensação de sua lâmina penetrando no osso e atingindo a carne macia, um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto, e no momento seguinte, seu corpo foi penetrado por inúmeros feixes de luz que emergiam de Vandaliel. Edgar! Diana gritou. Eu vou te curar imediatamente.
Eu preciso dessa cura rápida. Desculpe. Edgar desculpou-se, afastando-se de Vandaliel. Ele conseguiu girar o corpo no último momento antes que os feixes de luz aparecessem. Eles haviam perdido por pouco seus órgãos vitais. Mas isso teve um grande custo. Você está bem? Perguntou Heinz. Não, estou acabado. Minha mão dominante se foi, e não sei porquê, mas quase não tenho mais mana, disse Edgar. Ele prendeu o arco curto nas costas ao pulso direito decepado. Com isso, ele poderia pelo menos disparar flechas e ainda poderia empunhar sua adaga com a mão esquerda, mas não teria um bom controle. Mas mesmo a magia de cura de Diana levaria muito tempo para restaurar um membro perdido. A mão de Edgar não voltaria durante esta luta. Além disso, os efeitos de Transcende Limites haviam passado, deixando todo o seu corpo quase dominado pela fadiga. Os efeitos de Radiant Life Blade também haviam passado. Ser capaz de proteger seus pontos vitais dos raios de luz lançados quase a queima-roupa. Seu monstro Vandaliel murmurou enquanto matéria cerebral escorria de seu capacete. Ele sacrificou vários de seus globos oculares para liberar raios de luz com os efeitos de Soul Devor, apenas para evitá-los. Ter tomado apenas a mão dominante de Edgar e sua mana. Vandaliel reconheceu a força dos lâminas de 5 cores, que eram de fato aventureiros poderosos. Merda, você é o monstro aqui? Como você ainda pode se mover depois que sua cabeça foi esmagada? Edgar exigiu. É porque meu corpo está dentro do torso da minha forma de alma, pensou Vandaliel consigo mesmo. Sua forma de alma formou uma armadura ao redor de seu corpo e embora sua aparência externa agora fosse um pouco maior que a de um homem, seu corpo real por dentro não havia mudado de tamanho. A totalidade de seu corpo estava contida dentro do torso do corpo em forma de alma. Sua cabeça e braços não continham nada, eles eram manequins que Vandaliel havia criado a partir dos ossos e subcérebros do Rei Demônio. Claro, Vandaliel não era ingênuo o suficiente para revelar isso. Em vez disso, ele cobriu todo o seu corpo com o pelo do Rei Demônio mais uma vez e o fez se expandir. Fogo caótico, Vandaliel murmurou. Sua habilidade marcial de arremesso enviou seu pelo, que se transformou em algo parecido com os espinhos de um ouriço, voando em todas as direções. Diana, desça, disse Delisa, protegendo Diana, que não conseguia se mover porque estava lançando magia de cura, da chuva de agulhas. Mas Heinz e Edgar, eu nem terminei de selar as feridas de Edgar. Diana chorou. As habilidades marciais de Delisa que desviavam a hostilidade dos inimigos em relação a ela não funcionaram em Vandaliel. Ela foi incapaz de sair do lado de Diana, mas a espada de Heinz balançou no ar em uma habilidade marcial que repeliu os projéteis, protegendo a si mesmo e a Edgar. No entanto, como se já esperasse por isso, Vandaliel avançou e começou um ataque de acompanhamento. Comprometeu-se a defender. Parede de metal divino. Forma de metal divino. Delisa gritou, ativando suas habilidades marciais e pensando que era conveniente que Vandaliel tivesse vindo atrás dela por vontade própria, e se preparando para parar o golpe do punho levantado e coberto de tumor de Vandaliel. O tumor caiu sobre ela com uma força tremenda e soltou um estrondo estrondoso quando colidiu com seu escudo. No entanto, Delisa saiu ilesa e não sentiu nenhum impacto. Eu resisti, pensou Delisa. Agora só preciso forçá-lo a recuar com Shield Bash. Meu braço não se move? Ela ficou surpresa ao descobrir que seu braço não se movia. Eu os usei da última vez também, não foi? As ventosas, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Ele havia ativado as ventosas do Rei Demônio no momento em que lançou o tumor do Rei Demônio em Delisa, e seu escudo agora estava preso a eles. Vandaliel tinha mais força do que agilidade e também possuía a habilidade de força monstruosa. Ele era um mago que priorizava o poder quando se tratava de combate físico. Apesar de sua pequena constituição, Delisa era mais densa em massa do que um ser humano, e todo o seu corpo estava coberto por um equipamento sólido. Mas Vandaliel ergueu-a junto com seu escudo no ar com um único movimento. Uva! Ela chorou. O escudo estava preso ao braço por um cinto para que ela não o deixasse cair facilmente. Ela foi levantada no ar, incapaz de descartar seu escudo e escapar. Diana, para a cura! Ataque! Gritou Edgar. Ligação da árvore! Diana gritou, interrompendo sua magia de cura e lançando um feitiço de atributo de vida que produziu galhos de árvores para parar o movimento de Vandaliel. Estou chegando! Gritou Heinz, tentando se aproximar de Vandaliel.
No entanto, Vandaliel regenerou as pernas articuladas em suas costas, que quebraram os galhos e mantiveram Heinz afastado com seu longo alcance. Diana, corra! Power Throw, Vandaliel murmurou, balançando seu braço esquerdo e separando o tumor dele, enviando Delisa e seu escudo que estava preso às ventosas voando. Morte na prisão flamejante. O tumor detonou no ar. De Delisa. Diana chorou. Vandaliel havia incendiado a gordura do rei demônio que preenchia o interior do tumor. De jeito nenhum, Diana começou. Mas seu escudo confiável agora se foi. Vandaliel balançou o braço direito com as garras do rei demônio à mostra, cortando seu pescoço indefeso. Quando a cabeça decapitada da sacerdotisa elfa caiu e rolou pelo chão, ela se transformou em pó e desapareceu junto com seu corpo sem cabeça. Diana! Delisa chorou baixinho enquanto se levantava do chão, coberta de queimaduras aqui e ali. Como você ousa? Ela gritou. Seu rosto contorcido de raiva quando seu orgulho como portadora de escudo foi deixado em frangalhos junto com o companheiro que ela estava protegendo. Mas ela não havia perdido a compostura. Parecia que ela não estava procurando um caminho para Vandaliel, mas um caminho para se reagrupar com Heinz e Edgar. Heinz e Edgar também sentiram raiva, mas mantiveram a compostura. Eles permaneceram cautelosos com Vandaliel e estavam tentando descobrir uma maneira de lutar junto com Delisa. A única razão pela qual eles conseguiram manter a compostura foi porque sabiam que Diana e Jennifer não haviam realmente morrido. Com isso, os obstáculos se foram. Esta é a primeira vez que estou em desvantagem numérica, então foi bastante problemático, disse Vandaliel, exalando. Eliminar Jennifer e Diana foi uma grande conquista para ele. Jennifer, a ágil artista marcial que subjugou seus inimigos com um grande número de seus ataques, e Diana, que forneceu apoio e cura para todo o grupo, desempenharam papéis importantes nas lâminas de 5 cores. Além disso, eles exibiram um nível de coordenação verdadeiramente avançado, digno de um grupo de aventureiros da classe S. Com a saída dos dois, houve um grande buraco na coordenação do partido. Seria correto dizer que metade de sua eficácia de combate havia desaparecido. Mas não foi por razões estratégicas que Vandaliel quis eliminá-los. Jennifer e Diana se juntaram aos lâminas de 5 cores depois que Heinz e os outros se mudaram para o reino de Orbaum. Eles não eram os alvos de sua vingança. Assim, ele não tinha intenção de destruir suas almas. Parecia que eles tinham desempenhado seu próprio papel em matar Ghouls Imagem, mas os Ghouls Imagem não eram vítimas impotentes. Seria ir longe demais devorar as almas de Jennifer e Diana pelas mortes desses Ghouls Imagem quando Vandaliel não conhecia todas as circunstâncias ao seu redor. Assim, Vandaliel não havia aplicado a habilidade Soul Devour em ataques que tivessem alguma chance de atingir Jennifer e Diana. Ele apenas o havia aplicado nos raios de luz que usará em Edgar. Mas agora restavam apenas seus 3 alvos de vingança no campo de batalha. Ele poderia devorar suas almas sem se conter. Isso é problemático. É muito fácil para você, não é? Não há nenhum sinal de que você tenha sofrido algum dano. Perdemos prestígio como um grupo de aventureiros da classe S, disse Edgar enquanto observava o braço esquerdo de Vandaliel se regenerar e voltar ao normal. Era provável que ele estivesse tentando se usar como isca e desviar a atenção de Heinz e Delisa, já que ele só tinha uma mão e quase nenhum mana sobrando. No entanto, foi um esforço inútil, pois Vandaliel tinha vários dos olhos compostos do rei demônio colocados na superfície de seu corpo, permitindo-lhe ver a totalidade de seus arredores. Não há necessidade de desanimar. Esse é o resultado esperado, disse Vandaliel, respondendo a Edgar e fingindo ter caído na tática. Esperado? Enfrentar-nos 1 contra 5 e derrotar 2 de nós com facilidade é o resultado esperado? Edgar perguntou incrédulo. Sim. Afinal, você já estava exausto depois de lutar contra Borcos e Legion, disse Vandaliel. Recuperamos nossa resistência e curamos nossas feridas enquanto conversávamos, Edgar começou. Seu mana, os limites de duração de suas habilidades e a fadiga que você sente ao usá-los deveriam estar quase exatamente no mesmo estado, apontou Vandaliel. O canto da boca de Edgar se contraiu um pouco. Vandaliel também pôde ver Heinz e Delisa também claramente abalados com a verdade que ele havia falado. Esta foi a outra circunstância vantajosa para Vandaliel. De fato, Heinz e seus companheiros estavam exaustos. Eles eram aventureiros poderosos, tão capazes que os deuses das forças de Alda tinham grandes expectativas sobre eles.
Mas no final, eles estavam ligados por suas raças. Eles eram humanos, um elfo e um anão. Eles não podiam regenerar mana em um ritmo anormalmente rápido como Vandaliel, nem podiam ignorar sua fadiga. E se eles usassem as habilidades ultrapassar limites ou transcender limites, eles ficariam sobrecarregados por uma terrível sensação de fadiga assim que as habilidades passassem, e seus movimentos se tornariam monótonos. Como sua mana é limitada, você não usou habilidades marciais avançadas ou feitiços que exigem muito dela, exceto em momentos críticos. Mesmo aquele encantamento problemático de vida radiante consome muito mana. Ou seus efeitos não duram muito ou você está lançando dessa forma deliberadamente para economizar mana. Vandaliel continuou. E a duração da sua descida do espírito heróico está quase no fim, não é? Afinal, você o ativou antes mesmo de entrar neste andar como precaução contra mim. Raiz, Edgar e Delisa estavam claramente abalados. Vandaliel havia percebido seu estado atual, bem como o motivo do ataque precipitado de Edgar antes. Seus valores de atributo, especialmente sua mana, diminuirão significativamente. O sumo sacerdote Gordon disse uma vez que sua mana aumentou para 100.000 depois que um espírito familiar desceu sobre ele. Se for um espírito heróico, talvez seja 1 milhão ou 2 milhões. Mas uma vez que a descida do espírito heróico se foi, você não será capaz de usar nem mesmo as habilidades ou feitiços marciais mais básicos, disse Vandaliel. Mas eu também estou exausto, pensou Vandaliel consigo mesmo. Esta técnica de luta de destruição da alma, que materializou sua própria alma, consumiu mais mana do que ele esperava. Além disso, sua mana diminuía consideravelmente cada vez que ele atacava ou recebia ataques. Mesmo seu total de 6 bilhões de mana e regeneração anormal de mana não compensaram completamente esses gastos de mana. A quantidade que ele havia absorvido de Edgar não era nem uma gota no balde. A razão para isso era porque os ataques de projéteis de Vandaliel, as partes de si mesmo que ele havia destacado e detonado, as partes de seu corpo que foram cortadas pelos ataques de seus inimigos, tudo isso fazia parte de sua alma. E daí? Jennifer e Diana estarão de volta em breve, e podemos ser ressuscitados, não importa quantas vezes morramos nesta masmorra, disse Edgar como um blefe, inconsciente da exaustão de Vandaliel. Mas foi apenas um blefe no final. Quando eles morreram e voltaram para a cidade desta masmorra, suas feridas foram completamente curadas. Mas o mana gasto permaneceu o mesmo. Droga, se estivéssemos do lado de fora, teríamos trazido alguns cristais de mana, mas... Edgar pensou, pensando nos cristais de mana, que poderiam ser feitos de pedras mágicas e permitiam a recarga de mana. Mas nesta masmorra, nenhum material pode ser obtido de monstros derrotados, incluindo suas pedras mágicas. Além disso, eles conseguiram recuperar sua mana na segurança da cidade quando morreram. Mesmo quando eles tinham pouco mana sobrando, eles não foram forçados a batalhas nas quais eles absolutamente precisavam vencer. Mesmo nesta batalha, se Vandaliel fosse outra cópia como todas as outras cópias até agora, eles provavelmente teriam cortado sua tentativa mais cedo e decidido tentar novamente amanhã. Assim, o grupo não se preocupou em preparar cristais de mana em grande número para evitar que eles ficassem sem mana. Conteúdo patrocinado. No entanto, Vandaliel havia declarado que destruiria esta masmorra de alguma forma. Eles não podiam permitir que ele fizesse isso. Não importa quantas vezes você nos mate, com certeza vamos matar você, disse Edgar, encaixando uma flecha em seu arco e puxando a corda. Com seus olhos compostos, Vandaliel podia ver Delisa e Raiz se preparando para fazer algum tipo de movimento também. No entanto, eles não sabiam que Vandaliel poderia devorar suas almas. Sua mana era drenada consideravelmente sempre que Vandaliel os atacava, mas eles simplesmente presumiam que eram ataques que drenavam mana. Sede de sangue, Vandaliel murmurou, lançando um feitiço mortal. Todo o sangue vermelho escuro que ele derramou durante a batalha se transformou em pó e dançou no ar. Pegue isso, meu último. Edgar começou, mas suas palavras se transformaram em um grito de dor. Ele estava coberto por essa poeira. Ele soltou a flecha em seu arco e caiu no chão, se contorcendo de dor. Aing. Por quê? Resistência de efeito de status deve me proteger de veneno ou doença. Rai gemeu de dor, assim como ele e Delisa começaram a sofrer também. Não é isso. Há algo entrando por baixo de nossa armadura. Vandaliel lambeu os lábios enquanto os observava.
Ele havia transformado seu próprio sangue em micróbios carnívoros famintos por sangue. Ele foi capaz de transformar partes de seu próprio corpo em micróbios com os efeitos da doença Demon Job. Embora isso tivesse aplicações no controle de pragas, ele levantou a hipótese de que também seria capaz de usar essa habilidade para lutar contra inimigos com resistência ao efeito de status ou imunidade ao efeito de status. Assim, ele inventou o feitiço do Rei das Trevas Bloodus, que transformava seu próprio sangue em micróbios carnívoros. A habilidade de resistência de efeito de status e os itens mágicos anti-doença eram inúteis contra este feitiço. Heinz e seus companheiros estavam sendo comidos vivos por um número incontável de Vandalieus do tamanho de micróbios. Este não era um efeito de status, foi um ataque físico. Mas os micróbios que os atacavam eram pequenos demais para serem vistos a olho nu. Eles não podiam ser afastados por suas mãos. Era um trunfo cruel e diabólico, do qual não se podia escapar uma vez que se ligasse à pele de suas vítimas. Mas ao contrário dos patógenos de Vandaliel, ele não podia escolher alvos para isso. Ele não conseguiu usá-lo enquanto Jennifer e Diana estavam presentes. Em poucos minutos, as almas de Heinz, Edgar e Delisa seriam devoradas e destruídas. Língua afiada, disse Vandaliel, incapaz de esperar tanto e decidindo acabar com Edgar perfurando-o com a língua. Resposta instantânea. Espada de chama azul, gritou Heinz, saltando do chão e repelindo a língua de Vandaliel com sua espada mágica. Seu rosto estava contorcido de dor, mas ele permaneceu de pé diante de Vandaliel. Eu não vou deixar você fazer o que quiser. Ele engasgou. Você ignorou sua dor à força e ativou limites transcendentes à força ou qualquer outra coisa. Achei que seria melhor cuidar de você um por um de maneira garantida, mas parece que é melhor eu destruir você primeiro, disse Vandaliel. Apesar da dor que o atormentava, Heinz ergueu a espada. Vandaliel começou a diminuir a distância entre ele e seu inimigo. Mas no instante seguinte, um nobre orc blindado apareceu ao lado de Vandaliel e brandiu uma enorme espada contra ele. Bugaá! Ele rugiu. Ah, nobre orc? Heinz exclamou, perplexo. A espada grande atingiu a cabeça de Vandaliel e se despedaçou com um estrondo semelhante ao de vidro quebrando. Bebugo! Bóbio, o nobre orc grunhiu. Logo quando eu pensei que o deus não seria capaz de interferir porque ele não tinha feito nada até agora, Vandaliel murmurou enquanto balançava suas garras para se livrar do nobre orc. Bugoga! Mas cópias de pessoas e monstros apareceram uma após a outra ao redor de Vandaliel, e ao mesmo tempo, apareceu uma parede que os separava de Heinz, Edgar e Delisa. O deus que administrava esta masmorra começou a interferir. É claro que Vandaliel desconfiava dessa possibilidade, mas não podia ignorar as cópias que apareciam. Não subestime a força de nós humanos, gritou a cobra de 5 cabeças Zervine. Seu malvado Dampir, eu vou feri-lo com punição divina. Rugiu o sumo sacerdote Gordon. Um rei goblin gritou ao se jogar em Vandaliel. Torne-se comida para meus insetos, cacarrejou o enxame de insetos Bebeque. Vamos Kazin Zeno, disse Fester. Sim, responderam Kazin e Zeno. Cópias de inimigos cujas almas Vandaliel havia destruído, cópias de inimigos pelos quais ele não tinha nenhum apego particular e cópias de seus amigos. Essas cópias variavam muito em força. Até mesmo o sumo sacerdote Gordon não passava de um filhote para Vandaliel agora, assim como Bugogan, mas... Parece que você pretende me irritar, mesmo que eu já esteja furioso, murmurou Vandaliel. Transcenda limites, supere limites. Fragmentos, resposta instantânea. Decidindo que esta era a emboscada final, Vandaliel se jogou nas cópias com todas as suas forças. Atrás da parede, Heinz podia ouvir gritos aterrorizantes e sons de pessoas morrendo, mas ele estava sem palavras. Martina. Riley, por que você está? Ele murmurou. 2 de seus companheiros caídos apareceram diante dele. Heinz, essas são cópias de Martina e Riley, disse Delisa, que havia sido levada para Heinz pela cópia de Riley. Heinz de repente voltou a si. De fato. Estou temporariamente usando as cópias desses 2 para agir em meu nome, disse Riley, falando em um tom intelectual e um tanto frio e desumano que Heinz, Edgar e Delisa nunca ouviram dele enquanto ele estava vivo. Ao mesmo tempo, a dor feroz que os atacava desapareceu. Parece que essas partes separadas do corpo que não estão mais sob seu controle, sem outra vontade senão a fome primitiva, podem ser apagadas como qualquer outra cópia. Farei um registro disso, continuou Riley.
Lâminas de 5 cores, eu sou Curatos, o deus dos registros. Peço desculpas por estar atrasado para ajudá-lo. A esperança apareceu nos rostos de Heinz e seus companheiros com o aparecimento de Curatos, o deus que atualmente ocupava a cópia de Riley. Era uma situação desesperadora, mas com a ajuda de um deus, era possível que eles pudessem derrotar Vandaliel. Deixe isso comigo, disse a cópia de Martina, enquanto levantava o ofegante Edgar. Obrigado. Desculpe, mas você pode curar, começou Edgar. Mas no momento seguinte, a cópia de Martina quebrou seu pescoço. Ó o que você é! Heinz e Delisa gritaram de surpresa. Deixe isso comigo. Volte para a cidade antes que suas almas sejam devoradas e fuja desta masmorra, disse Curatos em seu tom frio e desumano. Esta masmorra foi isolada por aquele maldito deus maligno dos labirintos. Os outros deuses não podem nos ajudar agora. Esta é a minha derrota. Como se confirmasse a declaração de Curatos sobre sua própria derrota, o corpo de Edgar se transformou em pó e se desfez. Conteúdo patrocinado.